Olá, meu nome é Matheus Portugal. Hoje eu vou ensinar algumas técnicas, que a gente pode usar para a gente criar um bom gabarito para o nosso instrumento. E também entender como a gente pode copiar essas medidas para ele. Tá certo? Se vocês gostaram, inscrevam-se no nosso canal e também deixem aquele like. É muito importante para a gente. Então, gente, para que a gente possa construir um instrumento musical, é importante que a gente tenha um projeto. Eu não vou me deter nas formas da gente elaborar e criar esse desenho. É possível, né, gente? A gente pode criar um desenho completamente inovador de um instrumento musical. Mas aqui a gente vai se ater a como copiar o desenho pronto que a gente já tem. É possível comprar plantas na internet. Vou deixar alguns links aí se vocês tiverem interesse de comprar, tá ok? Então vamos lá. Depois que a gente copia, a gente pega a nossa planta, a gente imprime, a gente precisa de criar um molde dessa planta. Seja o molde do nosso tampo, seja o molde do nosso braço, pode ser do violino, pode ser do nosso violão, da nossa viola caipira. Qualquer material pode servir, pode ser de nylon, pode ser de acrílico, pode ser de papelão ou papel mesmo. A gente tem que criar esse molde. Para criar o molde, a gente pode fazer ele manualmente ou até mesmo mandar alguma pessoa fazer um recorte ali, fazer a corte a laser e outras técnicas mais. Mas aqui a gente vai se ater à parte mais manual. Então vamos lá. Primeira coisa, na hora que a gente vai fazer esse molde, é importante que a gente mantenha a linha de referência do desenho. Então o que a gente faz? A gente vai pegar e fazer o corte de forma que ele chegue na metade da linha. A gente não quer nem tirar a linha e nem que a gente fique com linha sobrando, Lembrando que se a gente cortar para mais da linha, a gente está alterando o nosso desenho. Então a gente vai alterar o nosso resultado final, nosso instrumento. Tá certo? Para isso, a gente pode usar um lápis convencional, um lápis de marceneiro ou uma lapiseira. É claro, se a gente usar um lápis muito grande, a gente vai ter algum erro ali, não vai ter como a gente consertar depois, gente? Então, eu acho que o melhor é usar uma lapiseira com um grafite 0,5 e a gente já pode apontar esse grafite. É até engraçado, Mas a gente pega uma lixinha, vem com grafite e deixa ele bem fino na ponta, tá, gente? Como se tivesse uma cunha ali mesmo. Aí, quando a gente for fazer os nossos traçados, os nossos desenhos, a gente vai garantir uma exatidão desse traço. O que acontece? A gente também tem que seguir a mesma ideia, O nosso corte vai ter que ficar na metade desse risco. Então, gente, na hora que a gente for fazer a nossa forma, a gente tem que estar com o molde com as medidas corretas. Dessa forma, a gente consegue copiar certinho ali o desenho que a gente quer, tá? A gente precisa, então, de fazer uma linha de centro, Sempre tem que ter uma linha de centro, para que a gente possa espelhar o nosso molde. Tem como fazer até o molde inteiriço, Mas eu acho que é meio difícil, Ainda por cima fazendo manualmente. Então é mais fácil a gente espelhar, porque aí a gente garante essa simetria do nosso instrumento. Tá certo? Então na madeira tem que seguir a mesma técnica, tá, gente? Então, se vocês olharem esse molde aqui bem perto, vocês vão ver que dá pra ver o risco ainda aqui. Por quê? Eu fiz o corte na madeira e o risco ficou metade para dentro, metade para fora. É muito fino, é muito fino. Mas isso é importante para a gente garantir uma tolerância. Acaba que se um grafite tem 0,5 milímetros e a gente faz um risco, a gente está falando de uma tolerância de 0,25 milímetros. Já é uma tolerância boa. E como eu apontei esse grafite, ele ficou mais fino ainda. Então a gente deve ter abaixado aí para uma tolerância quase centesimal, Então assim, é importante a gente ter esse cuidado aqui, tá? Bom, basicamente essa é a técnica que eu queria ensinar para vocês, mas tem uma técnica a mais. Tá gostando? Se inscreve aí e deixa um like. E agora eu vou apresentar a próxima técnica. Então, já que a gente fez um molde do nosso instrumento, esse molde ele pode ser usado para que a gente crie o nosso instrumento também. A gente já recorte o nosso instrumento, sem precisar de construir de fato todas as nossas laterais, os nossos tacos e tudo mais. O que acontece? No caso do violão é mais fácil.
né? No caso da viola, caipira, a gente faz aqui o desenho e ele é igual. Não tem muito erro não. Porém, no caso do violino, ele tem uma parte que ela é projetada para fora. E aí vem a dica, uma arruela. O que acontece? A gente vai apoiar essa arruela aqui na lateral e a nossa medida aqui da nossa arruela tem que ser a medida que a gente quer, somando as nossas laterais com a projeção que a gente deseja. Aqui eu tenho até esse papel aqui que já tem a projeção, né? Então, se a gente encaixar ele aqui certinho, a gente já vai ver uma projeção correta ali. Tá, gente? A gente põe aqui na metade e tudo mais. Tem um risquinho aqui. Aí eu já consigo ver aonde vai ficar o nosso instrumento. Porém, se eu usar essa técnica da arruela direto, né, no fundo ou no tampo do nosso instrumento, a gente consegue projetar essa medida com uma pequena arruela. Então a gente vai firmar esse tampo, né, vai colar ele aqui, e a gente vai vir com a nossa lapiseira projetando. E aí ela vai copiar certinho o desenho que a gente quer. E fica certinho, gente. É só, né, ter feito um bom molde, uma boa, né, lateral, uma boa forma, e você consegue copiar essa medida. E aqui é só prestar atenção, né, se essa medida aqui vai dar a espessura da borda do nosso instrumento, ou do bordo, né, no caso do violino, e também se essa medida ela vai estar de acordo ali, se a gente não vai, né, ficar torto, não vai fazer nada errado. E é isso, gente. São essas técnicas de desenho que eu queria ensinar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Inscrevam-se no nosso canal aí, né? Portugales Instrumentos Musicais. E também deixem aquele like. É muito importante pra gente. Para todo fim, uma saudação do mundo da música e da luteria. Até mais!